de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala sobre um homem chamado Nicodemos. A Bíblia faz pelo menos, aqui no Evangelho de João, você vai encontrar pelo menos 3 citações, 3 passagens falando de Nicodemos, onde Nicodemos aparece. Amém? Nicodemos, ele aparece no início do ministério de Jesus, quando o Senhor Jesus começa a ser conhecido como profeta. Nicodemos, ele aparece no meio do ministério do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus começa a ser perseguido. E Nicodemos, ele aparece no fim do ministério de Jesus, quando o Senhor Jesus é crucificado. Nós lemos que Nicodemos, ele era um príncipe e ele era um fariseu. Fariseu hoje, você chamar um crente de fariseu, você está ofendendo ele, né? Porque é sinônimo de hipócrita. Porque o Senhor Jesus combateu muitos fariseus nessa questão da hipocrisia. Mas ser fariseu naquela época era um título, era um reconhecimento muito elevado na sociedade entre o povo judeu. Era considerado um mestre, era considerado um príncipe. E a Bíblia diz que ele era um dos príncipes dos fariseus. Ele tinha um título eclesiástico elevado. Então não era para qualquer um ser um fariseu. Mas a Bíblia diz que, diferente deste fariseu, dos outros fariseus, Nicodemos, ele se interessou em se aproximar do Senhor Jesus. E como eu havia dito agora há pouco, que ele aparece no início do ministério do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus começa a ser conhecido e visto como um profeta. E o texto que nós lemos fala justamente dessa passagem. A Bíblia diz que ele vai até o Senhor Jesus de uma forma tímida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele foi à noite. Provavelmente para ninguém ver. Provavelmente para que ele não fosse visto por outras pessoas. Ele não queria ser visto. Então, nessa primeira fase, onde Nicodemos aparece diante do Senhor Jesus, onde a Bíblia fala sobre Nicodemos, nós vemos um discípulo tímido. Fala comigo, um discípulo tímido. Ele foi à noite para não ser visto. E quando ele foi diante do Senhor Jesus, com toda a timidez, sem querer ser notado, sem querer ser observado pelos seus colegas, para não ser criticado pelos seus colegas, para não ser mal visto pelos outros fariseus, você vai ver ele tendo um diálogo com o Senhor Jesus e ele começa falando: eu sei que você é o Filho de Deus, porque todo fariseu conhecia muito bem as Escrituras. E este, no caso de Nicodemos, ele percebeu que a existência do Senhor Jesus, os sinais do Senhor Jesus e a pregação do Senhor Jesus coincidia com aquilo que ele tinha estudado. Então ele falou: ninguém pode fazer essas coisas se não for de Deus. Fala comigo, ninguém pode fazer certas coisas se não for de Deus. O que nós acabamos de presenciar aqui, um mover através do louvor, isso aqui é um mover de Deus.
A presença de Deus se movendo no meio da igreja. Quando o mover de Deus se manifesta, meu irmão, a gente esquece quem está à esquerda, a gente esquece quem está à direita. Quando o mover de Deus se manifesta, o mérito não é de quem está fazendo, o mérito é de quem está pela misericórdia recebendo. Porque quando nós oferecemos para Deus e Deus se agrada do que está sendo oferecido para Ele, Deus responde com a tua presença. Fala comigo, ninguém pode fazer essas coisas se não for de Deus. Está entendendo esse mistério? E é aí que a gente começa a entrar em conflitos. Por quê, pastor? Às vezes a gente teve um dia difícil. Às vezes a gente se chateou. Talvez tenha pessoas aqui que antes de vir para a igreja, tu discutiu, tu bateu boca. Eu espero que não, mas talvez tenha pessoas que xingou antes de vir para a igreja, estava lá xingando. E chega aqui Deus com sua infinita graça e misericórdia, ainda aceita o nosso louvor, ainda aceita a nossa adoração. A presença de Deus nos constrange, porque nós tem momentos da nossa vida que nós mesmos não nos achamos merecedores, e a gente percebe, através da presença de Deus, o Senhor de braços abertos, aleluia, falando, filho, eu te amo, vem como estás, que eu quero transformar a sua vida, que eu tenho uma grande obra para ti. Ninguém pode fazer essas coisas se não for de Deus. E o que Jesus fazia? Curava, libertava, oh aleluia. Os cegos viam, os coxos andavam, batizava com o Espírito Santo. A palavra que ele ministrava testificava no coração das pessoas. Por quê? Porque quem é de Deus, o Espírito Santo de Deus move, o Espírito Santo de Deus age. Quem é de Deus, meus irmãos, Deus fala, Deus conversa, Deus ministra sobre ele e através da vida dele. Você não precisa ter medo. Se Deus mandar tu abrir a boca, tu abre a boca. Eu já abri a boca, já coloquei a mão em frente a um restaurante, na orla, na rua, no passeio ali, na calçada, e o rapaz caiu lá se batendo na calçada. Falei, posso orar por você? Pode. Estava uma reunião com alguns músicos. Pode. Aí coloquei a mão. Quando eu comecei a orar, caiu lá no meio da rua, em frente ao restaurante, as pessoas passando, o carro passando e vendo. E eu lá, em nome de Jesus, sai! Ninguém pode fazer essas coisas se não for de Deus. Você está entendendo? E se você é de Deus, os sinais do Senhor vai te acompanhar. Se você é de Deus, o Espírito Santo de Deus vai testificar. Não precisa ter medo, porque Deus é contigo. E ele começou a reconhecer o Senhor Jesus, mas reconhecer através das obras que Jesus fazia. Reconhecer através dos sinais que o Senhor Jesus operava. Reconhecer através das curas que ele presenciava. E quando ele falou isso, era por causa daquilo que ele estava vendo. Então ele achou que o Senhor Jesus ia receber aquelas palavras como bons elogios. Aí sabe o que Jesus falou com ele? Você tem que nascer de novo. Como eu vou nascer de novo já velho? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Por que Jesus falou isso? Porque ele estava vendo apenas o exterior. Ele estava vendo apenas os sinais. Aí Jesus fala, para ver o reino, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas Jesus veio anunciar o reino de Deus. O reino de Deus era ele. O reino de Deus era a sua pregação. O reino de Deus era o seu ensinamento. Então, o que é que o Senhor Jesus quer falar com isso? Você estar aqui por ver os sinais, aquilo que eu manifesto por fora. Mas você tem que nascer de novo para me conhecer por dentro, para entender os meus mistérios por dentro, para entender a minha glória, o meu reino, para entender o que está dentro, para entender o meu pensamento, para compreender a minha vontade. Ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. E essa ficou uma experiência para aquele homem. Oh, glória a Deus. E muitas das vezes, no início da nossa caminhada cristã, da nossa fé cristã, a gente começa como eles, tímido. Às vezes pergunta, está indo para a igreja? Estou indo na igreja.
Você é crente agora, não sabe nem responder se é ou não. Por quê? Porque o começo é assim mesmo. No começo a gente nem sabe se vai ficar mesmo, não é assim? É ou não é? A gente nem sabe se vai ficar mesmo. A gente nem sabe se vai conseguir, mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma marca, quando Deus tem um chamado, meu irmão, não adianta, ninguém resiste. E Deus está te chamando. Ou seja, de se batizar, de se consagrar. Jesus fala, ó, nascer nas águas. Tem que renascer no Espírito. O Senhor Jesus está falando no batismo nas águas. O Senhor Jesus está falando no batismo com o Espírito Santo. E aquele homem saiu dali com aquele questionamento, com aquela experiência, sem que ninguém visse, sem que ninguém percebesse. O segundo momento que a Bíblia vai falar de Nicodemos é no capítulo 7, versículo 50, no meio do ministério do Senhor Jesus. Vamos ver o que diz lá. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. O que está acontecendo aqui? No segundo momento que a Bíblia vai falar de Nicodemos, é quando os fariseus, colega dele, estão procurando uma ocasião para colocar as mãos sobre Jesus, para prender ele. Por quê? Porque o ministério do Senhor Jesus começou a amedrontar aqueles homens. Eles começaram a ver o Senhor Jesus como uma ameaça para eles, para os títulos, para a posição que eles ocupavam. Digam amém. Só porque ele veio da Galileia. Eles não acreditavam que o Messias podia vir da Galileia, mas era o Senhor Jesus, estava vindo da Galileia. Muitas das vezes vão te julgar pelo local que você nasceu. Muitas das vezes vão te julgar pela posição que você exerce, pela sua função, mas para Deus não tem essas coisas, porque se Deus tiver que exaltar, Ele pega de Pirajá, Ele pega da Rua Nova, pega da Rua Velha, pega do Portal, Ele pega da Travessa Candelabro e Ele exalta. E Nicodemos começa a defender o Senhor Jesus diante dos seus colegas. No meio, nós já vimos aqui um discípulo convicto. Fala comigo, discípulo convicto. Terceiro momento que ele aparece é no final do ministério de Jesus aqui na terra. E quando ele aparece, a gente já não vê mais um discípulo tímido. A gente já não está diante apenas de um discípulo convicto. Nós estamos diante de um discípulo assumido. Fala comigo, discípulo assumido. Fala mais uma vez, discípulo. Está muito tímido. Vocês estão no tímido ainda. Meu Deus do céu. Fala comigo, discípulo assumido. Por que um discípulo assumido? Ele começou de uma forma tímida, visitando o Senhor Jesus de noite. Depois, ele passou a defender o Senhor Jesus diante dos seus colegas, mas continuava seguindo o Senhor Jesus sem ninguém ver, seguia de longe. Mas quando o Senhor Jesus foi crucificado, quem foi tirar o corpo do Senhor da cruz? Ele. Quem preparou, quem foi interceder diante das autoridades para tirar o corpo do Senhor Jesus na cruz? Nicodemos. Foi ele que pediu, porque ele também era político. Então o conhecimento dele, o conhecimento que ele tinha, irmão, preste atenção que é muito forte que eu vou falar isso, fez com que ele conseguisse a autorização para tirar o corpo do Senhor dali. E se cumprir a profecia.
Eu imagino que quando ele estava tirando o corpo do Senhor Jesus, ele estava chorando, não apenas, preste atenção no que eu vou falar agora, ele estava chorando não apenas pela morte do Senhor Jesus, mas ele estava chorando também pelo tempo que ele perdeu, pela oportunidade que ele não valorizou de estar seguindo Jesus de perto. Pela oportunidade que passou de caminhar com o Senhor Jesus. Com o tempo que ele perdeu, seguindo de longe. Diferente das Marias, diferente dos 12 discípulos, diferente das comissões de todos os discípulos, diferente da multidão. Ele, por conta da timidez, por conta do título, por conta da posição, ou até mesmo por falta de tempo, não sei. Ele perdeu a oportunidade de seguir Jesus de perto. Quando eu voltei para a presença de Deus, a sensação que eu tive foi de tempo perdido. E às vezes, quando eu escuto louvores muito antigos, te encontrar foi tão bom, aí eu fico, meu Deus, esse tempo eu estava onde? Quando eu escuto, hoje a pastora Aline estava lá escutando, botou lá na Paula Valadão, Pai, meu Pai, meu papai, pai, eu fico imaginando a igreja nesse tempo, o louvor nesse tempo, a unção nesse tempo. Vem, filho amado, estou todo arrepiado aqui, ó. Vem, como está. Aplaude a Jesus, adore a Ele, adore, eu me arrepio. Vem, filho amado, vem, como está. Aí eu fico ouvindo e me perguntando, olha o que eu perdi. Olha quanta coisa linda. Olha o que aconteceu. Eu fico, meu Deus, a igreja do Senhor, todo esse tempo funcionando, eu lá fora perdido, perdendo tempo. Poderia estar caminhando contigo, poderia estar vivendo esses momentos. Meu Deus, eu só perdi tempo. E quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, quando nós passamos a ser um discípulo convicto e assumido, a sensação que a gente tem, quando éramos tímidos, oh glória a Deus, é que perdemos o tempo. Aquele homem perdeu a oportunidade de seguir o Senhor Jesus de perto. E só seguia de longe. Então ele deixou de experimentar, oh glória a Deus, sensações que Maria experimentou, experiências que Pedro viveu andando sobre as águas. Deixou de viver a experiência como o Senhor Jesus enviou em dois e eles voltaram contando testemunho. Senhor, no teu nome operamos maravilha. Senhor, no teu nome fizemos isso. Senhor, os demônios foram expulsos. Meu Deus, eles deixaram de ter aprendizado, de tirar dúvida, como aqueles discípulos mais chegados tiraram. Senhor, o que foi que o Senhor quis dizer lá com aquela parábola e o Senhor explicar só para os discípulos mais próximos? Bate assim no peito, eu preciso estar mais próximo do Senhor Jesus. Fala, eu não tenho mais tempo a perder. Fala, eu quero seguir de perto. Fala, eu quero sentir emoções. Fala, eu quero sentir a sensação, aleluia, do mover do Espírito de Deus na minha vida. Aplaude a Jesus bem forte. Não temos mais tempo a perder. Chega. Seguir de longe. Quando a gente segue de longe, muitas coisas passam despercebidas diante dos nossos olhos e a gente deixa de experimentar.
Mas o Senhor, Ele não te chamou para segui-lo de longe. O Senhor te chamou para segui-lo de perto. Fica de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração.